Olá, seja muito bem-vindo a este vídeo, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou Vladimir Prates. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, considere se inscrever e também deixar o seu like aqui neste vídeo. No vídeo de hoje eu separei para trabalhar com você um dataset, um conjunto de dados de People Analytics da área de recursos humanos, e eu vou te mostrar também algumas dicas para você desenvolver o seu portfólio de projetos de Data Analytics em cima destes dados que eu vou mostrar para você. Vamos dar uma olhadinha então? Neste formato de vídeo, você encontra aulas curtas e objetivas e também os materiais, os slides, eles estão todos neste repositório público do GitHub, tá? Então, neste vídeo, eu vou te mostrar um conjunto de dados de RH que foi criado por cientistas de dados da IBM, tá? E é muito bacana porque eles criaram esse conjunto de dados principalmente em torno de uma variável que se chama attrition, e diz se o colaborador ele pediu demissão ou não da empresa. Então a gente consegue fazer diversas análises em torno dessa variável. Tem diversas outras variáveis também que trazem características de um colaborador, mas a ideia geral, a ideia central em torno desse dataset sempre vai ser fazer análises sobre o comportamento de quem pede demissão e de quem não pede demissão dentro da empresa. E ficou muito bacana mesmo este conjunto de dados que eles criaram. Eu vou te mostrar no segundo momento do vídeo como ler estes dados na linguagem R. E também vou te passar 3 dicas de projetos para que você consiga começar a criar seu portfólio de People Analytics. Não precisa necessariamente construir isso no R, você pode fazer análises até mesmo no Excel, ou em softwares de BI, ou em outra linguagem que seja do seu agrado, como Python, por exemplo. Então fica até o final para que você consiga ver aí, acompanhar as 3 dicas que eu separei para você. O dataset em si, ele foi criado, não sei se ele foi criado para este fim, tá? Mas ele é usado em demos do Watson. O Watson da IBM, eu não quero entrar nos detalhes do que ele é, mas de forma geral, ele é uma plataforma que a IBM tem para análise de dados, para análise preditiva. Então, eu não sei se eles criaram esse dataset especificamente para utilizar no Watson, mas eu sei que eles utilizam. Então, fica aí esse contexto, tá? Eu separei alguns links, tá? Você pode olhar aqui também na descrição. São links do Kaggle. O dataset sempre vai ser o mesmo, tá? Mas por que eu separei 2 aqui? São perfis diferentes, então são pessoas que fazem análises aí diferentes. E esse aqui é o que tem mais downloads, pelo menos até a data aqui da gravação, no Kaggle. Mas esse aqui está aparecendo melhor a questão das estatísticas descritivas. Vou até mostrar para você ver o que eu estou querendo dizer. Então, aqui é o link. E olha só, no comecinho desse preview dos dados, tem alguns gráficos aqui de distribuições de frequência. Então, são histogramas para variáveis numéricas, gráficos de pizza com as proporções para as variáveis categóricas, ou simplesmente as proporções quando acho que tem muitas, quando o gráfico de pizzas não cabe, né? Aí eles fazem dessa forma. Então, aqui você pode ver, são 35 variáveis no total. Tem alguma forma aqui de você ver todas as colunas clicando aqui, tá bom? Mas isso você pode explorar depois. Eu preparei também esse link, separei aqui para você. Eu não achei isso tudo unificado, então eu tentei unificar, trazendo esses links para você. Esse foi o melhor dicionário de dados que eu encontrei. Ele tem, por exemplo, aqui essa variável, Business Travel. Ela mostra se o colaborador viaja ou não para negócios e qual a frequência que ele viaja, se é frequentemente, raramente ou se ele não viaja. Tá? Tem departamento, aí tem sempre os níveis. Por exemplo, essa variável Education no dado, ela está com esses 5 números apenas, 1, 2, 3, 4, 5. Mas aqui tá as labels que representam em cada um desses números, tá? Esses são os níveis de educação que o colaborador possui. Então, e também separei, acho que nada mais justo, coloquei um link da própria Watson, só para você ver. Antigamente eu lembro que tinha uma página que eles tinham esse dataset até para download, talvez tenha, tá? Ainda no próprio site da IBM, mas eu não consegui encontrar. Mas de qualquer forma, eu deixei aqui uma página do IBM Watson, onde eles têm aí, fazem alguma propaganda, explicam como é que funciona o serviço deles em torno dessa parte de HR Analytics ou People Analytics, tá? Que são a HR de Human Resources, tá bom? Então você pode também dar uma olhadinha, acho que é justo, né? Porque eles que criaram o conjunto de dados, então vale a pena
a gente também ver o que eles estão falando sobre isso. Vamos para a segunda parte desse vídeo, que é ler este conjunto de dados no R. Aqui a gente vai usar a função readCSV, read_CSV do pacote readr. Uma dica bem legal aqui é que o parâmetro o primeiro parâmetro que essa função pede é o arquivo, né? Qual que é o arquivo que vai ser utilizado para ser lido. Mas veja que eu estou passando uma URL, porque nesse caso eu estou pegando um arquivo da internet, tá? Então o arquivo não está na minha máquina. Pode sim passar uma URL, tá? Não tem problema. Mas tem uma informação importante que eu vou passar para você agora. Esses dados aqui, se você não está acostumado com a linguagem R, não se assuste, tá? É só um preview do dado, ele mostra as 10 primeiras linhas e quando as variáveis aí ocupam muito espaço, ele só empilha o nome das variáveis aqui. Então são 35 variáveis, ele está mostrando só algumas aqui com as primeiras observações, mas é só para a gente ter uma noção de como que é esse dado, tá bom? Deixa eu te mostrar, eu criei esse repositório aqui no GitHub, tá? Eu vou clicar nele. Deixa eu sair do full screen, porque eu quero te mostrar uma coisa. Esse aqui é o conjunto de dados, tá? Eu vou clicar nele, ó, vou clicar, e aí você vê que aparece uma URL que termina com .csv. Aí você pode pensar, pô, beleza, é isso aqui que eu tenho que jogar lá na função do readr. Se você abrir o seu RStudio e tentar fazer isso, não vai funcionar. Por que não vai funcionar? Porque pode ver que essa página aqui, ela contém diversas informações visuais. Então ela está com essa URL, mas ela não é o arquivo CSV bruto, tá? Ela tem outras coisas. Ela tem a tabela com o arquivo CSV, ela tem uma tabela, né? Mas ela tem coisas renderizadas em HTML que são aí parte dessa parte visual aqui que a gente está vendo. O que você tem que fazer então? Serve tanto para GitHub quanto GitLab. Você tem que procurar esse botão de RAW, tá? Procurar esse arquivo RAW, RAW de bruto. Se você clica aqui, aí sim a página fica bonita. A gente tem de fato o CSV, que é o Comma Separated Value. Essa é a explicação aí do nome, esse arquivo CSV. E ele é um arquivo de texto, né? Nada mais, nada menos que um arquivo de texto, separado por vírgula e com uma quebra de linha a cada nova linha do dado. Então você pode abrir isso no bloco de notas, um arquivo CSV, vai abrir nesse mesmo formato. Então este sim é o link que você iria copiar e iria colocar lá na função read CSV do pacote readr da linguagem R. Vamos voltar aqui para o material que eu preparei. Trouxe também um detalhamento de algumas das variáveis, não são nem as principais, são algumas variáveis que eu quis mostrar para você. Coloquei 12 aqui na tela, foi o que ficou legal de visualizar, mais do que isso ficou ruim. Não quis colocar todas, porque você pode entrar lá nesses links do Kaggle que eu mandei lá e ver os gráficos, né, as estatísticas descritivas de cada uma das variáveis. E também você pode fazer isso também para explorar, né, esse dataset, tá? Mas só para você ter uma ideia, tudo vai girar em torno, geralmente, né, as análises em torno deste conjunto de dados vão girar aí em torno dessa variável, que é o attrition. Então aqui a gente tem 16% dos colaboradores que pedem demissão, tá? E cerca de aí, 84% que não pedem demissão. Temos também uma variável de idade, aí tem um histograma ainda pelos intervalos de idade. Temos também os departamentos, então é uma empresa concentrada em Research and Development, o setor de vendas é menor, o de RH é menor ainda. Tem algumas dicas legais para você pegar, se por exemplo você tem como ideia construir um demo de um projeto de People Analytics e oferecer para possíveis clientes, você pode ter algumas ideias de quais variáveis você pode pedir para o seu cliente tentar colocar no conjunto de dados que ele vai disponibilizar para você analisar. Essa aqui é uma interessante para empresas que têm, por exemplo, escritório, ainda, né? Depois da pandemia, muita gente está trabalhando remoto, mas uma variável que impacta, ou aliás pode impactar, né, na decisão de um colaborador de permanecer ou não numa empresa, é qual a distância da casa dele para o escritório, se ele precisa ir todo dia para o escritório. Então, se for muito longe, tem que pegar muito trânsito, isso pode ser um problema. Pode ser que ele prefira procurar um emprego mais perto da casa dele. Tem a questão de gênero, tem também a questão do salário mensal. E aí eles fizeram também alguns padrões, né, para que a gente conseguisse ter algumas correlações, algumas diferenças, assim. Então eles concentraram aqui bastante gente com uma renda mais baixa
Aí, sei lá, uma hipótese para ser testada, por exemplo, é: será que os colaboradores com renda mais baixa estão entre os que mais pedem demissão? Sei lá, né? Número de empresas que o camarada já trabalhou, então 0 para o primeiro emprego, uma empresa, a maioria, trabalhei em uma empresa antes, e depois distribuição desta variável. Se o colaborador faz hora extra, tá? Então tem aí 28% dos colaboradores que estão nesse cenário de hora extra. Você pode também, por exemplo, numa análise real, pedir para o seu... Às vezes a empresa tem um número, né, de horas extras mensais, por exemplo, por colaborador, você pode utilizar o próprio número ao invés de utilizar essa variável binária. Total de horas de anos trabalhados na empresa, perdão, total de anos trabalhados e total de anos na empresa. Anos desde a última promoção, então uma outra hipótese, né, de negócio, por exemplo, será que colaboradores que ficam, né, muitos anos sem uma promoção, eles estão mais propensos a pedir demissão, tá? Essa é uma outra possibilidade. Ou ainda uma outra variável: anos com o current manager, com o gerente atual. Funcionários que ficam muito tempo com aquele mesmo gerente, será que eles estão mais propensos a pedir demissão? É uma outra hipótese de negócio em torno dessas combinações de variáveis. Aí depois, isso aqui que a gente chama de uma análise, né, univariada. A gente está olhando variável por variável, mas o mais legal, os principais insights vêm quando a gente começa a relacionar as variáveis, né? A simples criação de tabelas dinâmicas, por exemplo, onde você relaciona variáveis, cria tabelas de cálculos de proporção, já traz alguns insights bem legais, tá? Às vezes não precisa nada muito elaborado, muito método estatístico complexo, tá? Vamos lá então para as dicas dos 3 projetos para o seu portfólio de People Analytics que eu preparei para você. Então, estes exemplos que eu vou passar para você, eles podem se tornar produtos reais. Caso seja do seu interesse, né? Você pode criar uma demo com estes dados e aí, a partir dessa demo, você pode utilizar isso para mostrar para possíveis clientes, e isso vai ser um produto que você está criando. O primeiro que eu coloquei é o mais complexo dos 3 que eu vou listar. E por que eu coloquei ele em primeiro, né? Geralmente, o mais complexo a gente bota no final. Mas é porque ele é o que está mais em alta. Digamos que, geralmente, quando o pessoal fala desse conjunto de dados, o pessoal trabalha aí com modelos de predição de turnover voluntário, né? Então, em RH nós temos aí o turnover voluntário, que é quando o colaborador pede demissão. Temos o involuntário, que é quando a empresa demite. Então, se a empresa tem o desejo de demitir um colaborador, não faz muito sentido a gente fazer uma predição disso, né? Porque é um desejo da empresa. Porém, se a empresa tem colaboradores bons, que tem uma alta probabilidade de pedir demissão, a empresa consegue antecipar este evento, ela consegue tomar ações em cima destes colaboradores e, de repente, ajudar a retê-los, né? Então, este que é talvez assim, a principal questão em torno desse conjunto de dados é construir um modelo preditivo, tá? Então, você vai precisar de conhecimentos de machine learning, né? E eu tô te dando uma ideia aqui de qual pode ser o seu entregável, o que você pode gerar de entrega para o seu possível cliente, por exemplo. E até você pode fazer isso na sua demo, né, no seu projeto, para o seu portfólio. Você pode entregar o código, então vai ter um código aí contendo toda a parte de preparação de dados, criação de variáveis e também a parte da modelagem em si, de criação de modelo de machine learning. Isso pode ser em R, pode ser em Python, na linguagem que você achar melhor. Você pode entregar o código, não tem uma polêmica, tem gente que acha interessante entregar o código, construir isso a 4 mãos junto com o cliente. Tem gente que acha que é melhor reter o código para si, mas aí é uma questão estratégica, tá? Mas você pode também entregar um relatório de preparação de dados e um outro relatório com os resultados do modelo preditivo que você realizou. Então, é muito legal, eu acho muito massa esse tema aqui, tá bom? Se você acha legal e quer, de repente, que eu traga algumas coisas mais detalhadas acerca deste, ou também das outras dicas que eu vou trazer, deixa um comentário pedindo para que, de repente, a gente pode gravar um outro material explicando em detalhes aí como que a gente pode construir cada um desses cases. A segunda dica de projeto que você pode construir para o seu portfólio de People Analytics é fazer um relatório de teste de hipóteses de negócio. Então, o que você vai precisar de conhecimento? Você vai precisar um pouco de conhecimento de estatística, e essa é talvez uma das principais atribuições aí de um cientista de dados, que
que é ter a capacidade de converter hipóteses de negócio, problemas de negócio, hipóteses de negócio. Eu tenho um problema de negócio, esse problema de negócio é mapeado em hipótese de negócio, aquilo que a gente estava falando naquelas variáveis, né? Será que o colaborador que mora longe da empresa tem uma maior probabilidade de pedir demissão? Isso é uma hipótese de negócio. Mas como que eu transformo isso numa hipótese estatística? Como que eu transformo isso num teste estatístico? Então você pode estudar a partir de testes de hipóteses dentro da estatística para que isso te ajude também a ter uma noção de quais métodos você pode utilizar para cada situação. Se as variáveis são numéricas, é um tipo de método, se são variáveis categóricas, são outras abordagens que são melhores de serem utilizadas. Uma terceira dica, então, de projeto que você pode criar para o seu portfólio de People Analytics é um dashboard de indicadores de RH. Você pode também fazer dashboard nos outros dois casos, não tem problema nenhum. Você pode fazer um dashboard para o seu modelo preditivo, eu acho isso muito legal. E que você vai precisar de conhecimento para esta dica aqui. Você vai precisar saber uma ferramenta de construção de dashboard, como algum BI, ou talvez até ser bom com gráficos de Excel, de Google Sheets, tá? E eu também, como eu trabalho com a linguagem R, trabalho muito com Shine, eu puxo a sardinha para o meu lado e coloco aqui que você pode fazer isso no Shine, mas você pode utilizar diversas outras ferramentas também. Você vai precisar ter bons conhecimentos de visualização de dados, tá? Ou pelo menos desenvolvê-los durante a elaboração deste projeto. Bom, e assim eu finalizo então este material que eu preparei aqui para te mostrar. Apresentei para você este conjunto de dados criado por cientistas de dados da IBM e também mostrei para você como a gente pode ler esse conjunto de dados no R e ainda o mais legal de tudo, como que você pode criar 3 projetos para incorporar aí o seu portfólio de projetos dentro da área de People Analytics, de análise de dados para problemas de negócio de RH, de recursos humanos. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e fique ligado aí para acompanhar os próximos materiais. Até a próxima!